Olá, meus amigos e minhas amigas. Quando digo que o que estamos vendo dia a dia nesse conflito mundial é sério e não está sendo tratado com a devida importância pelos principais players mundiais, eu acho que eu não estou enganado. Então, de acordo com a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental, um ICBM, contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia. Para quem não sabe, esses mísseis foram projetados para transportar ogivas nucleares a grandes distâncias. Mas, nesse caso, ao que parece, não há evidência de que o míssil estivesse armado com uma carga nuclear. O míssil teria sido disparado da região russa de Astrakhan, que fica localizada a mais de 700 quilômetros de Dnipro. A Força Aérea Ucraniana, ao menos por enquanto, não especificou o tipo exato de ogiva transportada ou mesmo qual foi o modelo de míssil utilizado, mas indicou que os dados de velocidade e altitude correspondem ao ICBM. Gente, se isso for verdade, vocês acabaram de assistir ao primeiro uso militar na história de um míssil balístico intercontinental em uma guerra. Mas por que a Rússia utilizaria uma arma tão poderosa? Bom, especialistas acreditam que isso pode ter sido mais um movimento estratégico e simbólico do que uma necessidade militar. Afinal, esses mísseis são muito caros, extremamente precisos e, historicamente, fazem parte de uma estratégia de dissuasão nuclear e não de ataques convencionais. O governador regional, Serhii Isaac, informou que o ataque atingiu uma instalação industrial, provocou incêndios e deixou 2 feridos. Além do ICBM, a Rússia utilizou outros tipos de mísseis no ataque, um Kinzhal hipersônico e 7 mísseis de cruzeiro KH-101. A Força Aérea Ucraniana afirmou que derrubou 6 desses mísseis. Embora não haja ainda uma identificação oficial, fontes sugerem que pode ter sido o RS-26 Rubez, um modelo que foi testado pela primeira vez em 2012. Só para vocês terem uma ideia, esse míssil tem cerca de 12 metros de comprimento, pesa 36 toneladas e pode carregar até 800 quilos de carga, incluindo aí, é claro, ogivas nucleares. Ele é classificado como um ICBM nos tratados de redução de armas entre Rússia e Estados Unidos, mas, dependendo da carga, também pode ser utilizado como um míssil de alcance intermediário. Até o momento, as reações internacionais foram bem discretas. A OTAN, por exemplo, não emitiu nenhuma declaração oficial até agora. Da mesma forma, o Comando Europeu dos Estados Unidos, quando foi questionado, informou que não tinha detalhes sobre o uso do ICBM e mandou perguntar para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Bom, se olharmos a cronologia de tudo, parece um efeito dominó cadenciado, né? No entanto, nos últimos dias, os intervalos têm ficado mais curtos. Ataque massivo russo na Ucrânia durante o final de semana. Biden autoriza o uso dos ataques MS. A Ucrânia faz ataque à Rússia com um míssil de longo alcance. Logo em seguida, a Europa também autoriza e Zelensky não perde tempo disparando os Storm Shadow, conforme falamos no vídeo de ontem. Em resposta, a Rússia usa pela primeira vez na história um ICBM para atingir um território inimigo. Bom, gente, por enquanto, Moscou ainda não confirmou oficialmente o uso desse míssil balístico intercontinental. Quando questionado, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse apenas que essas perguntas deveriam ser direcionadas ao exército russo. Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, também evitou dar declarações. Inclusive, quando ela estava dando um briefing para a imprensa, ela foi interrompida por uma chamada telefônica. E nessa chamada ela teria sido informada que eles não estavam comentando sobre o tal do ICBM. Veja aí que Biden, que está nos últimos meses de seu mandato, liberou os de mísseis americanos pela Ucrânia, contribuindo para essa escalada, uma vez que acabou dando a Kiev maior capacidade de atingir alvos dentro do território russo. A questão é que Trump, ao voltar à presidência dos Estados Unidos, prometeu acabar com o conflito, mas sem detalhar como faria isso. Agora, tanto Rússia quanto Ucrânia querem ampliar suas vantagens territoriais antes da chegada de Trump à presidência. No entanto, gente, há um complicador. Uma escalada pode ser prejudicial aos interesses russos, uma vez que se o confronto envolver um ataque direto ao interesse dos Estados Unidos que seja bem relevante, Trump pode ser obrigado a agir contra Putin. É o que chamo de ponto de não retorno. Talvez por isso Trump tenha aconselhado Putin a não escalar. Por falar em escalada, a Rússia também revisou recentemente sua doutrina nuclear. Putin anunciou que o país reduziria o limite para considerar o uso de armas nucleares em resposta a ataques convencionais de grande escala. Essa mudança preocupa um pouco porque ela acaba indicando uma postura mais agressiva, especialmente em um momento em que a guerra está se intensificando.
O uso de um míssil balístico intercontinental, gente, mesmo sem uma ogiva nuclear, marca um momento histórico no conflito. É um lembrete claro do quanto essa guerra escalou desde o início, envolvendo não apenas as potências locais, mas também seus aliados e rivais globais. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é um míssil balístico. Bom, basicamente é uma arma autoguiada que é lançada por um foguete e atinge o alvo seguindo uma trajetória impulsionada inicialmente pela força do foguete e depois pela gravidade. No caso de um ICBM, estamos falando de um tipo de míssil balístico com um alcance superior a 5.500 km. Agora, sobre o míssil específico mencionado pelas fontes, há relatos de que seria o RS-26 Rubese e essa arma tem capacidade de atingir 5.800 km. Eu falei lá em cima, o míssil foi testado pela primeira vez em 2012 e, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, ele possui cerca de 12 metros de comprimento, pesa 36 toneladas e é capaz de transportar uma ogiva nuclear de até 800 kg. Apesar dessas características impressionantes, especialistas dizem que ele nunca foi oficialmente incorporado às Forças Armadas Russas. Um detalhe importante é que, embora o RS-26 seja classificado como um míssil intercontinental no Tratado de Redução de Armas Nucleares, o novo START, ele pode ser reconfigurado como um míssil de alcance intermediário quando utilizado com cargas úteis mais pesadas, para distâncias menores que 5.500 km. Isso pode explicar por que ele foi empregado no ataque a Dnipro, uma distância muito abaixo do limite intercontinental. Outra pergunta que surge: quão rápido esses mísseis viajam? A resposta é muito rápido. Os ICBMs têm velocidade que chegam a vários quilômetros por segundo. Eles podem ser lançados em um modo deprimido, permanecendo dentro da atmosfera terrestre, e isso acaba reduzindo o alcance, mas também diminui o tempo de resposta para a defesa do alvo. No caso do disparo feito pela Rússia, partindo de Astrakhan, na Rússia, até Dnipro, na Ucrânia, uma distância de mais de 700 km, o tempo estimado para o míssil atingir o alvo seria de menos de 10 minutos. Com um intervalo de tempo como esse, as defesas encontram muito mais dificuldade para uma possível interceptação. Os ICBMs são projetados principalmente para transportar ogivas nucleares, mas, tecnicamente, podem ser adaptados para levar qualquer carga de peso igual ou menor, dependendo das modificações. No ataque de hoje, quinta-feira, porém, não houve qualquer indicação de que a arma estivesse equipada com uma ogiva nuclear, o que, é claro, alivia, pelo menos em parte, a preocupação global. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, quinta-feira, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, anunciou que emitiu mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, seu ex-chefe de defesa, e Ibrahim al-Maghi, um líder do Hamas. Eles foram acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os juízes do TPI disseram que há motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e Yoav Galan, o ex-chefe de defesa, são responsáveis por atos como a fome forçada em Gaza e a perseguição ao povo palestino. Já no caso de al-Maghi, as acusações envolvem assassinatos em massa durante os ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel, incluindo casos de estupro e sequestro de civis. A acusação contra al-Maghi menciona que o TPI continuará investigando mesmo com relatos de que ele teria morrido em um ataque aéreo israelense. Israel afirma que al-Maghi, conhecido também como Mohammed Deif, foi morto, mas o Hamas ainda não confirmou nem negou essa informação. E como Israel reagiu? Bom, Israel não reconhece a jurisdição do TPI, né? É bom aqui até esclarecer para vocês. Se Israel não é parte, então como o TPI tem jurisdição para julgar o crime? É que o território palestino está sob a jurisdição do tribunal e o crime teria sido perpetrado exatamente lá. Bom, até agora não houve um comentário direto de Netanyahu ou Galan, mas antigos líderes israelenses já se pronunciaram. Por exemplo, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett disse que a decisão do TPI é uma mancha de vergonha para o tribunal, enquanto Yair Lapid, líder da oposição, afirmou que essa decisão é um prêmio para o T... Além disso, Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, fez declarações que contrariam frontalmente o direito internacional. Ele chamou o TPI de anti-mita do começo ao fim e sugeriu que a resposta de Israel deveria ser a anexação completa da Cisjordânia, referida por ele como Judéia e Samaria. Segundo Ben-Gvir, a soberania total sobre toda a terra seria a resposta apropriada aos mandados de prisão.
E só para lembrar, Ben-Gvir também é contrário a qualquer concessão humanitária à faixa de Gaza enquanto israelenses estiverem sendo mantidos como reféns pelo Hamas. Ele votou contra a ajuda humanitária à população civil em Gaza, argumentando que, enquanto houver reféns, nada deveria ser concedido. Bom, gente, é uma decisão jurídica tomada por um tribunal formado por juízes altamente qualificados de diferentes países do mundo. Como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, eles costumam ser super cautelosos antes de aceitar uma denúncia. No entanto, o tribunal não tem sua própria polícia judiciária, ou seja, não possui dentes. Ele depende dos países membros para executar os mandados de prisão. E não são poucos, tá? Atualmente são 123 os estados parte do TPI. Entre esses países membros estão os da União Europeia, Reino Unido, Japão, Brasil, Austrália e Canadá. No Oriente Médio temos territórios palestinos e a Jordânia como membros. Isso significa que, se Netanyahu ou Galán viajarem para qualquer um desses lugares, assim como Putin, teoricamente podem ser presos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.